palavra está com os nossos expositores e agradeço aqui os três pró-reitores. Temos a professora Lígia Zales, que é bióloga, pró-reitora da Unifesp, Daniel Leiva, engenheiro, pró-reitor de graduação da UFSCar, e professora Fernanda Cardoso, economista, pró-reitora de graduação da UFABC. Agradeço a honra de estar aqui entre vocês e vou brevemente discorrer como é que nós vamos fazer essa sessão. A ideia é que o assunto ele vai ser dividido em 4 perguntas e cada um de vocês terá 5 minutos para expor o pensamento sobre essa pergunta. E, no final, a gente abre para as questões. Então, obrigada a todos. Começando, então, a sequência, primeiro a responder a professora Lígia Zales, depois o Daniel Leiva e depois a Fernanda Cardoso. Pensando nos desafios que a graduação nos impõe, eu gostaria que vocês expusessem pelo menos 3 desafios para o ensino da graduação nas vossas instituições e quais, pensando no desafio na expectativa da sociedade da formação de um jovem aluno. Professora Lígia, por favor. Boa tarde a todas, todos. Começo agradecendo. É uma honra estar aqui nesse 4º curso de atualização em métricas de desempenho acadêmico e comparações internacionais. Muito obrigada, professor Jacques. Muito obrigada, professora Guia, por esse convite. E estar aqui com os meus colegas que estão nesse desafio de conduzir para a reitoria de graduação, professora Fernanda, professor Daniel. Espero que seja uma tarde bem produtiva a todos, todas, todos. Bom, falar só sobre 3 desafios já é um desafio, né? Porque a pró-reitoria de graduação, eu brinco que a gente pode morrer de tudo menos de tédio, porque cada hora é um problema, uma situação que nos mobiliza, mas é muito bom a gente também poder contribuir com o ensino e contribuir com a instituição e com o país. Então, esse é um grande desafio. Eu falo que para a gente começar a falar da graduação, a gente tem que olhar o perfil do estudante, da estudante que ingressa na nossa instituição. E não é diferente do que acontece na UFSCar, não é diferente do que acontece na UFABC, porque desde a Lei 2.711 de 2012, a gente tem a reserva de vagas, 50% das nossas vagas destinadas às pessoas que vêm das escolas públicas, né? Então, desde 2016, a nossa característica é essa, das federais, 50% das vagas destinadas às pessoas das públicas. E com isso, muda o perfil que a gente tem dos nossos estudantes, das nossas estudantes, né? Na Unifesp, toda ingressante preenche um questionário socioeconômico. Então, é censitário, todos têm que preencher, todas as pessoas que ingressam têm que preencher. E são esses dados que nos permitem trazer algumas informações que eu vou passar aqui hoje, né? São os dados dessas ingressantes. Então, a gente tem, desde 2017, 60% das pessoas que ingressam na Unifesp têm renda mensal familiar de até 5 salários mínimos, né? E a gente também tem que há um aumento de ingressantes, de estudantes cujos pais não tiveram oportunidade de chegar ao ensino superior e renda de 3 salários mínimos, né? E mais de 40% das pessoas negras que chegam nessa situação. Então, quando a gente começa a olhar, né, esse cenário que a gente tem, os estudantes que ingressam nas instituições federais, nas públicas federais, a gente tem um desafio muito, que com certeza mobiliza muito do professor Daniel, da professora Fernanda, que é a garantir não só a entrada, o ingresso, mas a permanência desses estudantes. E uma permanência que não é só material, não é só com auxílio, mas é uma permanência de pertencimento. Eles estão na universidade pública porque eles merecem estar, eles têm que estar na universidade pública. Dos desafios, né, que eu vejo, e elenquei aqui para a gente falar um pouquinho, eu vejo
3 desafios. Um deles é com relação à formação docente. Quando o docente ingressa na instituição pública, geralmente o ingresso e mesmo a aprovação no probatório, na progressão, na promoção, priorizam muito a pesquisa e a capacidade dessa pessoa, desse docente, dessa docente, captar recursos, né? Isso não é ruim, mas geralmente a dedicação dela ao ensino é pouco valorizada, né? E também tem uma questão importante, que é o preparo desses e dessas docentes para trabalhar com esse público que ingressa hoje nas instituições, né? Lembrando que a gente teve a pandemia, e por conta da pandemia, a gente tem agora os estudantes que vêm com uma defasagem grande do ensino médio de conhecimento. Um outro ponto importante que eu quero destacar também, além da formação docente, é a reformulação dos nossos projetos pedagógicos. Depois eu vou ter um tempinho melhor para explicar, mas a gente sabe que a gente tem unidades curriculares, na Unifesp a gente chama de disciplina de unidade curricular, que reprovam muito no primeiro termo. E a gente sabe também que os nossos dados mostram que a evasão é alta no primeiro termo, no segundo termo ou no primeiro ano. Então, a gente precisa repensar um pouquinho dos nossos projetos pedagógicos, mas depois, em outra oportunidade, eu explico um pouco melhor. E é isso, eu acho que o grande desafio nosso é garantir a permanência para que a gente tenha realmente menos vagas ociosas, melhore a taxa, diminua a taxa de evasão, retenção e melhore a taxa de sucesso. Mas aí eu já paro por aqui para passar a palavra. Olá, boa tarde. Muito obrigado pelo convite, professor Jacques, professora Lia. Satisfação estar com a Lígia, com a Fernanda, nossas co-irmãs federais, e também todos os colegas que estão conosco nessa reunião, discutindo sobre a graduação e certamente como enfrentar todos esses desafios que nós temos nas nossas instituições. Nessa primeira parte, que é justamente detalhar o que nós enfrentamos diariamente, não é? Mas como os mais importantes, quais os desafios mais importantes que nós temos na Prograde, eu selecionei, a gente tinha conversado na preparação, o que é a trajetória do estudante na universidade. O ingresso, a permanência e o sucesso acadêmico, e quando esse estudante se torna um egresso, um profissional, uma pessoa que recebe a educação superior, essa formação integral e que vai trazer a transformação, colaborar com a transformação pessoal e da sociedade, como o professor Jacques disse, essa é a entrega, não é? A principal entrega, talvez, da própria universidade. A razão de ser da universidade é a graduação. Então, tem nos ajudado nas nossas conversas de planejamento, colocar muito claramente 3 faróis para a nossa atuação. A promoção do ingresso, precisamos conseguir atrair candidatos para se tornar nossos estudantes, ocupar as nossas vagas nos nossos diferentes cursos, diferentes campos. Esses estudantes, que eles tenham sucesso, que enriqueçam sua formação ao longo da sua trajetória, que finalmente se tornam egressos, e acompanhar e monitorar esses egressos traz elementos para continuar numa espiral virtuosa. Então, a gente tem trabalhado nesse sentido, atuando nesses desafios, a promoção do ingresso, o sucesso acadêmico, e monitoramento e acompanhamento de egressos. Dessa forma, a gente consegue enxergar o caminho do estudante e o caminho da universidade, para conseguir melhorar sempre. Como a professora Lígia colocou, os desafios são muitos, não é? Nós temos uma
temos que lidar com a instabilidade na universidade e particularmente na graduação o tempo todo, essa formação que nós oferecemos, ela espera-se que ela dure por bastante tempo, então ela tem que ter essa qualidade para se tornar o capital humano que a nossa sociedade precisa. Um aprendizado que é proporcionado a esses estudantes de uma maneira emancipatória, de uma forma integral, que vai permitir que eles lidem com essa realidade, que vai continuar estável, que eles vão se transformar e vão participar da transformação do mundo, de acordo com princípios e valores que nós também cultivamos nas nossas universidades. Acho que eu vou parar por aqui nessa parte de desafio, mas para nós é muito claro esses 3 elementos macro e como nós precisamos ter ações para avançar que vão se alimentar mutuamente. Passo para a Fernanda agora. Perfeito, muito obrigada, Daniel. Então, também gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos e reunidas para tratar de temas tão importantes. Eu falo da Universidade Federal da ABC, que é a mais novinha aqui dentre as 3 universidades federais, e a gente tem algumas particularidades que talvez valha a pena eu enunciar antes de passar para os meus desafios, para quem está aqui participando deste curso de métricas. A UFABC, desde o princípio da sua existência, que foi em 2006, elegeu como seus 3 principais fundamentos a interdisciplinaridade, a inclusão social e a excelência. E a interdisciplinaridade aqui aparece como uma palavra muito importante para nós, porque a Universidade Federal da ABC foi a primeira universidade brasileira a adotar um modelo de ingresso somente por cursos interdisciplinares. Então, até 2019, nós tínhamos 2 bacharelados de ingresso, 2 bacharelados interdisciplinares, o bacharelado em Ciências e Humanidades e o bacharelado em Ciência e Tecnologia, e a partir de 2020 nós temos também 2 licenciaturas interdisciplinares de ingresso, que é a licenciatura em Ciências Humanas e a licenciatura em Ciências Naturais e Exatas. A UFABC também foi a primeira universidade do mundo a ofertar todas as suas vagas de ingresso por esses cursos. Então, não há discente que entre na UFABC sem ser por um curso interdisciplinar. Então, no limite, a nossa universidade tem 4 cursos, que são esses 4 cursos interdisciplinares, que, a depender dos componentes curriculares que esses discentes cumprem ao longo da sua trajetória acadêmica, eles vão requisitando o diploma em determinadas formações específicas a partir dessas áreas de ingresso, né? Como a professora Lígia também colocou, a UFABC, assim como as demais, tem as suas modalidades de ingresso diferenciadas, então 50% das vagas são para discentes que vieram de escola pública. Dentro desses 50% de vagas reservadas, a gente ainda tem as cotas transversais, como as cotas para alunos autodeclarados negros, pardos, indígenas, também com renda familiar abaixo de determinado limite, para pessoas com deficiência. Desde 2018, a gente tem vagas reservadas para refugiados e solicitantes de refúgio, e desde 2019, vagas reservadas para pessoas transgêneras. Então, o que acontece, né? Ao a gente admitir a diversidade no ingresso, o desafio que se coloca, que eu acho que talvez seja o mais complexo de todos, é a garantia das condições de permanência. E no caso específico da UFABC, por conta dessa situação que nós temos, né, que nós estimulamos os discentes a experimentarem os seus trajetórios, a pensarem a sua trajetória acadêmica de forma muito individualizada e personalizada, a gente também tem um desafio muito grande na UFABC de combater a retenção. Então, a gente percebe que os nossos discentes, nossos estudantes, tendem a demorar mais a integralizar os seus cursos do que seria o esperado, do que seria o ideal. Então, a gente entende que temos aqui uma conjunção de fatores que vem tanto pela diversidade do ingresso, que a gente quer abraçar e quer avançar nesse sentido, quanto da diversidade de trajetórias que esses discentes se deparam, né? E as outras dificuldades que sabemos que muitos deles enfrentam, né? Especialmente as socioeconômicas nos últimos anos, né? Além desse grande desafio, que eu diria que é o desafio maior de todos,
a gente tem um desafio que tem se tornado cada vez mais crescente, e entendo que o período da pandemia tornou e desnudou esse desafio ainda mais, que é a questão das práticas didático-pedagógicas e a utilização da tecnologia como mediadora do ensino, da graduação e de outros níveis de ensino também, mas para a graduação talvez ainda mais forte, né? E aí nosso desafio é manter o interesse dos jovens, tanto em querer acessar as vagas dos cursos, né? A UFABC ainda não tem um problema de ociosidade da ocupação das vagas ofertadas para o SISU, mas a gente entende que esse é um problema que está crescendo entre as universidades, né? Logo mais esse problema também vai bater à nossa porta, então a gente precisa começar a se movimentar com relação a isso, e também de manter o interesse desse discente de permanecer na universidade, né? Que é o combate à evasão. Não é tanto a gente continuar a atrair esses alunos, quanto a gente estimulá-los a permanecer e a se formarem, né, no final. E aqui eu diria que abre-se outros 2 desafios, né? Então, a partir dessa constatação, 2 desafios que se colocam, que é a avaliação crítica permanente dos projetos pedagógicos dos nossos cursos, né? Então, essa avaliação do que estamos respondendo aos anseios da juventude e da sociedade, qual é o perfil do egresso que a gente está formando, né? Então, essa revisão constante, e agora essa última leva de revisão que fomos provocados a fazer por conta da curricularização da extensão, foi positiva também por isso, que foi um momento de pararmos e olharmos tudo em conjunto e repensarmos mesmo, né, todos os projetos pedagógicos e as nossas práticas pedagógicas também. E o outro desafio, que sabemos que não é simples, né, que é provocar essa modificação de cultura e de postura por parte do corpo docente. E sabemos que sempre é um assunto muito difícil de enfrentar, mas que nós precisamos. Então, esses são os 3 principais desafios que eu colocaria nessa minha primeira intervenção. Obrigada aos pró-reitores por responder essa primeira rodada. Então, dando sequência, eu gostaria agora de pedir a vocês que abordassem pelo menos umas 3, né, ações, as principais implementadas ou em fase de implementação nas vossas instituições para o aprimoramento do ensino da graduação. Tá joia. Eu separei algumas ações a título de exemplo para ajudar na nossa discussão. Com relação a esses 3 desafios que eu elenquei, sendo o primeiro a promoção do ingresso na graduação, nós estamos fortalecendo o contato com as escolas do ensino médio. Essa é uma estratégia que é bastante utilizada em outras universidades, em particular no nosso colégio de pró-reitores de graduação das instituições federais. Nós temos discutido bastante sobre isso, quanto é importante a universidade se fazer presente na escola, a universidade pública e suas oportunidades, para que os estudantes tenham no horizonte essa sua oportunidade para suas vidas. É importante que eles conheçam e, surpreendentemente, nós encontramos muitas vezes nas escolas, ao contrário, não é? Encontramos o desconhecimento da universidade, que ela é pública, de quais cursos que existem, às vezes na própria cidade. Então, é muito importante trabalhar nessa frente e no fluxo inverso também, que as escolas possam vir até a universidade, e não apenas falando do ingresso, mas que seja mais cotidiana a presença da universidade como um lugar que faz pesquisa, que faz atendimentos, faz extensão. Então, nós estamos trabalhando para fortalecer essas iniciativas de aproximação com as escolas, principalmente as escolas públicas. Como estamos lidando com uma crise no sistema da educação superior relacionada à evasão, identificamos também esse problema no ensino médio. Fazendo esse trabalho de visitas, infelizmente, nós encontramos um ensino médio já mais esvaziado.
vamos precisar de, além desse movimento da universidade, certamente de bastante trabalho articulado em várias frentes para que se promova a educação no ensino superior, que se promova a educação superior pública. Nós, infelizmente, temos que constatar que sobrevivemos a um cenário de ataques nos últimos anos. É preciso reverter essa campanha que foi feita em favor da educação superior pública. Ainda sobre o ingresso, eu gostaria de citar, até por estar aqui com as minhas colegas, a Lígia e a Fernanda, o trabalho nas formas de ingresso específico. Então, como um exemplo, nós podemos citar o vestibular indígena, inclusive sendo uma possibilidade de nós trabalharmos em parceria. A UFSCar está em parceria com a Unicamp, promovendo esse ingresso num processo conjunto nas duas universidades. Ontem tivemos a felicidade de conversar com a professora Lígia, o professor Maurício, junto conosco, com o pessoal da Unicamp, o professor José Alves, e essas formas alternativas, específicas, elas são importantes para que a gente consiga furar a bolha dessa competição, que muitas vezes é desigual, para trazer a diversidade do nosso país para dentro das nossas universidades. Então, eu queria relatar isso nesse espaço que nós temos para os exemplos. Com relação à permanência acadêmica, ao contrário da evasão, que os nossos estudantes sigam na universidade, nas suas trajetórias, eu gostaria de reforçar o que já foi dito pelas minhas colegas, da questão da formação e da atuação docente. Pode parecer, à primeira vista, que são coisas um pouco distantes, mas nós temos aprendido que ao contrário, ensino mais atualizado, com técnicas mais dinâmicas, sim, isso favorece a permanência dos estudantes e o sucesso deles nos seus cursos. Finalmente, com relação a acompanhamento e monitoramento de egressos, a título de exemplo, eu vi até entre os participantes, temos colegas da UFSCar que estão conosco trabalhando nessa frente. Eu vi o Reinaldo aqui, vi outras pessoas da nossa fundação de apoio, que está trazendo uma ação, inclusive emergencial, de acompanhamento e monitoramento de egresso, porque é importante que a universidade faça esse trabalho, inclusive somos cobrados por isso, né? É importante termos políticas, termos planejamento, mas também termos ações práticas de curto prazo, que nos permitam refletir e fazer mudanças rapidamente. Acho que nesse ponto eu dialogo com a fala da Fernanda, quando ela diz que a gente precisa estar examinando e criticando o tempo todo os nossos projetos, a nossa atuação, e é um espaço privilegiado contar com o monitoramento e o acompanhamento do egresso, porque ele é o profissional formado por nós e ele vai poder trazer elementos para a melhoria dos cursos. Então, nós temos uma plataforma que vai ter um pré-lançamento nessa sexta-feira no nosso conselho universitário, uma plataforma de alumni, e que a gente espera poder reunir informações, que seja um espaço de encontro e de trocas para potencializarmos oportunidades e também aprendermos sobre como melhorar a graduação. É isso, vou parar por aqui. Obrigado. Obrigado, Daniel. Passamos, então, para a Fernanda. Bem, perfeito, Lia. Então, como eu enunciei, né, a gente tem algumas particularidades na UFABC que passam por essa liberdade de trajetória que os nossos discentes têm, inclusive a ausência de pré-requisitos, né? Então, os discentes podem fazer as disciplinas na sequência que melhor for para eles, né, conforme eles escolherem. Isso tem a sua beleza, mas também tem os seus perigos, né? E é por isso que a gente precisa investir muito na UFABC, desde a sua criação, em políticas de tutoria
e de orientação pedagógica. Então, são essas que eu vou destacar agora nos meus 5 minutos de fala. A gente tem um programa de ensino e aprendizagem tutorial, que foi recentemente reformulado, permitindo que a gente tivesse também como tutores, não apenas os docentes, como era na sua ideia original, desde a criação da UFABC, mas também envolver tutores discentes. Então, a gente direcionou parte do orçamento que nós tínhamos para as bolsas de disciplina, né, das disciplinas da graduação, para discentes que possam atuar como tutores com relação aos alunos que estão chegando na UFABC. Então, o PEAT agora também vai trabalhar com os discentes no seu primeiro ano de universidade, no seu primeiro, segundo e terceiro quadrimestre, fazendo um acompanhamento e preparando esse discente para depois não precisar mais de tutoria, para que ele consiga seguir, entenda bem o projeto pedagógico da UFABC e esteja melhor preparado para tomar as suas melhores decisões, as suas melhores escolhas, a partir das restrições que tem, né? Então, nós temos hoje o PEAT, nesse novo formato, funcionando, com tutores discentes trabalhando. Nós também temos associado ao PEAT um projeto que a gente chama de Q0. E por que Q0? Porque o nosso Q é de quadrimestre. E esse Q0 a gente prepara o ingressante para entender a UFABC antes de começar efetivamente a sua trajetória. Então, os alunos são estimulados a entender um pouco sobre a estrutura da universidade, sobre a interdisciplinaridade e sobre tantos outros assuntos que eles vão enfrentar ao longo da sua trajetória acadêmica na UFABC. Então, é um Q0 mesmo, é um preparo anterior ao Q1, né, para que eles consigam acompanhar melhor, né, essa grande velocidade que a gente tem na UFABC, que é uma outra particularidade nossa, que a gente roda 3 ciclos por ano e não 2, né? São 3 quadrimestres que esses discentes, em cada um deles, fazem 5, 6 disciplinas, então realmente é um ritmo mais acelerado, tá? Associado a esse programa, ao PEAT, a gente tem, dentro da Pró-Reitoria de Graduação, a divisão de ensino e aprendizagem tutorial, que tem como público-alvo especialmente os discentes que começam a dar sinais de riscos de desligamento, por decurso de prazo especialmente. Então, a gente tem ali a medida, né, da atuação para o aluno que ingressa, temos a medida da atuação do aluno que tem o risco de evadir, e aí esse aluno vai ser acompanhado por servidores e servidoras técnico-administrativas dessa divisão, e vai ser acompanhado matrícula a matrícula, para que ele diminua ou finde com o seu risco de desligamento. E para os alunos do meio, eu diria, né, que nem são ingressantes e nem estão em risco, a gente tem um outro programa associado à Pró-Reitoria de Graduação, que são bolsas para projetos de melhoria do ensino da graduação e de fomento à integralização dos cursos. Então, quando a gente lança esse edital, a gente provoca docentes, coordenadores de curso, grupos de docentes de eixos de disciplinas do conhecimento, a pensar em projetos que podem durar de 2 a 10 meses, né? Ou seja, pegar o ano todo. Para isso, a gente viabiliza bolsas para discentes participarem desses projetos, para que a gente possa auxiliar estrategicamente as coordenações de curso ou os professores de blocos de disciplinas de eixos de conhecimento, para ter um acompanhamento mais adequado dos discentes que vão cumprir aqueles componentes curriculares naquele período, tá? Então, acho que terminei o meu tempo aqui, Lia, vou passar agora a bola para a Lígia. Obrigada, professora Fernanda. Bom, falando um pouco do que a gente vem fazendo para tentar diminuir um pouco desses nossos desafios em relação à formação docente, a gente tem aqui na Pró-Reitoria de Graduação a Coordenadoria de Desenvolvimento Docente. E essa Coordenadoria de Desenvolvimento Docente, ela ganhou muita visibilidade na pandemia. Por quê? Porque na pandemia houve a criação da rede de apoio docente, que eram encontros onde os docentes, as docentes trocavam experiências da adaptação que a gente passou pelo ensino remoto, né? Então, e essa rede de apoio docente, ela permaneceu. Mesmo com a volta presencial, a gente continuou e retomou agora com mais regularidade as atividades da rádio, da rede de apoio docente. A gente também organizou um núcleo de metodologia de aprendizagens ativa, o NUMA, né? E nesse núcleo de aprendizagem ativa, é um grupo pequeno, isso é importante, ainda é um grupo pequeno, tinha poucas docentes, mas que a ideia é que eles façam a multiplicação, a ampliação
dessa difusão de como trabalhar metodologias ativas. Também temos, em parceria com as públicas do Estado de São Paulo, Unicamp, USP, o FISCAR, o FABC, a Rede de Apoio ao Ensino Superior, a REDAIS, né? A REDAIS também visa essa maior integração e trocas de experiências entre os docentes e as docentes, né? Então, a gente vem fazendo esse movimento junto com os nossos e nossas docentes. Com relação à reformulação dos nossos projetos pedagógicos, a gente sabe que não é a curto prazo, porque a gente viu aqui na Unifesp a experiência da curricularização, e a discussão da curricularização começou em 2015, para a gente conseguir implementar nos nossos projetos pedagógicos em 2023. Durante os anos de 2021 e 2022, nós revisamos os 55 projetos pedagógicos dos nossos cursos para poder começar a curricularização da extensão neste ano. Então, a gente sabe que não é algo feito rapidamente, porque envolve também a participação docente, discente, então mobiliza, né, para que a gente possa realmente ter uma revisão efetiva do projeto pedagógico. Eu falei um ponto importante, que acho que dá para a gente fazer a curto prazo, é pelo menos repensar as UCs do primeiro termo, onde a gente tem alto índice de reprovação. Por quê? Porque nas federais, por conta do calendário do SISU, e eu acho que isso também o professor Daniel e a professora Fernanda passam por isso, a gente tem ingressantes que chegam um mês depois das aulas começarem. Às vezes ele chega na sala de aula no dia de prova, é o C, né? E se é um C de alta reprovação, por exemplo, cálculo, não dá para a gente deixar essa UC no primeiro termo, não tem como, né? Então, algo que a gente pode fazer a curto prazo, já sensibilizar as comissões e NBS para que façam essa mudança, né? Fundamental, a professora Fernanda falou, a gente está pensando no semestre zero, como eu falei, a gente tem que olhar agora esses estudantes que saíram da escola pública, que vão chegar na Unifesp, que vão chegar nas públicas, e que estudaram com celular, quando tinha um celular para estudar, né? Então, esse período de pandemia, agora a gente vai ter que ter esse olhar que foi muito difícil. Quem chegar aqui na universidade chegou com muita dificuldade, né? E como a professora Fernanda falou, aqui não acontece, né? A gente tem ainda as trajetórias pouco flexíveis, ainda os currículos pouco interdisciplinares, mas a gente fez um movimento de ter o Fórum Permanente de Educação Interprofissional em Saúde. Alguns docentes, algumas docentes da área da saúde que se organizaram nesse fórum, e um dos objetivos é justamente repensar essa interdisciplinaridade, interprofissionalidade dos cursos da área da saúde. E com relação à permanência, a gente fez aqui na Unifesp no ano passado o programa de travessia, muito inspirado na Unicamp, onde a gente tem nesse programa de travessia os veteranos e veteranas auxiliando os nossos ingressantes, não só docentes também, principalmente docentes do primeiro termo. E a gente acha que nessa integração dos docentes com ingressantes, eles começam a conhecer um pouco melhor a realidade de quem entra na universidade. Então, com isso, a gente visa tanto os veteranos e veteranas com essa responsabilidade, com essa possibilidade de abraçar quem ingressa, mas os docentes também, mobilizar os docentes para que eles olhem esse perfil de quem ingressa na universidade. Vou parar por aqui por conta do tempo, mas acho que na próxima oportunidade eu posso comentar ou mesmo esclarecer alguma dúvida que ficar. Obrigada. Obrigada aos professores, por enquanto. Nós vamos, então, para a penúltima pergunta, a terceira. Além dessas ações já citadas por vocês como as principais em cada pró-reitoria, quais as ações complementares que vocês consideram importante, que já tenham fazendo, para deixar ao final do legado do término da gestão de cada um na pró-reitoria de pós-graduação? De graduação, desculpa. Essa é a pergunta mais difícil, eu acho, do roteiro, né, que a gente recebeu. Começando com a Fernanda. O que eu diria, assim,
pensando a partir do que eu desenhei antes, né, da minha fala, da importância da tutoria e do acompanhamento pedagógico na UFABC, por toda essa liberdade que a gente concede e estimula os discentes construindo suas próprias trajetórias. A gente vem conversando e avançando nessa conversa com a nossa pró-reitoria de políticas afirmativas da UFABC, a PROAP, que é para a gente pensar, né, em programas de tutoria e acompanhamento a depender do recorte da modalidade de ingresso dos discentes. Hoje, a gente enfrenta os principais desafios no acompanhamento de discentes que são acompanhados pelo núcleo de acessibilidade e que são cadastrados como pessoas com deficiência. A gente enfrenta uma dificuldade muito grande na UFABC para dar o atendimento adequado, para garantir as condições de permanência, de aprendizagem, que trazem desafios muito grandes. Então, a gente tem pensado, né, em conjunto, em aprofundar essa lógica do PEAT para fazer um PEAT afirmativo, né, pensando numa forma de acompanhamento mais adequada, mais personalizada, a depender das implicações e das necessidades de adaptação ou de aprimoramento que os discentes apresentam para a gente. Tá? Então, essa é algo que já está começado a ser conversado e que a gente pretende aprofundar. Agora, a segunda parte da pergunta, né? O que eu gostaria de deixar como legado na minha gestão da Pró-Reitoria de Graduação, a gente tem um outro desafio em curso na UFABC, que é a implementação total do nosso sistema de gestão acadêmica, o SIGA-A. Então, a gente vem nesse projeto já faz um tempo, a pandemia atrapalhou bastante essa implementação, mas hoje a gente tem um desafio muito grande, que a gente tem a gestão de 2 sistemas de gestão acadêmica ao mesmo tempo. Então, nós temos um banco hoje de cadastro, que na verdade não é um sistema, mas em que está a maior parte dos nossos dados da graduação, e o SIGA-A já em processo de implementação. Então, a gente tem um grande desafio de consolidação segura dos nossos dados, e a partir daí o desafio seguinte, que é a gente ter todas as condições necessárias para fazer uma gestão estratégica dos dados da graduação e, a partir daí, desdobrar todas as ações que a gente precisa de forma mais segura, né? Como gestores públicos, a gente sabe que não tem como fazer gestão sem ter dados dos quais a gente parte. Então, hoje a gente tem, sim, dados e estatísticas básicas que ficam disponibilizadas nos dados abertos da UFABC, mas, dada a nossa complexidade e os desafios que o presente impõe, a gente precisa avançar muito nessa sistematização, nessa consolidação, né, para a gente responder melhor aos anseios que a juventude, que a sociedade tem implicado para todas nós, né? É isso. Ada, eu gostaria muito de conseguir avançar aqui na Unifesp em 2 políticas ainda, né? Vai ter uma terceira, mas eu falo em outra oportunidade. A política de formação docente, que a gente não tem na Unifesp, e a política de formação de professoras e professores para a educação básica. Nós temos 11 licenciaturas aqui na Unifesp, e esse diálogo, como o professor Daniel comentou, com as escolas públicas é fundamental, tanto para as escolas públicas como para nós também, né? Então, é importante, era algo que eu gostaria de ver. Com relação ao legado, no começo de junho nós fizemos o relatório 2021-2023, porque a nossa gestão está se encerrando agora, né? E foi muito importante para parar e rever o que a gente fez e o que a gente não conseguiu fazer também. Aí eu lembrei da música do Chico Buarque, Roda Viva, na volta do barco, é que sente o quanto deixou de cumprir, né? Infelizmente, a gente planeja, mas nem tudo que a gente planeja a gente consegue alcançar. Mas tudo que a gente alcançou, e não foi pouco, eu acho que foi com parceria, com união, né? Eu tenho um pró-reitor adjunto que é parceiro, né? O professor Maurício, tem a parceria das minhas coordenadoras aqui da Prograde, a equipe da Prograde, que é sensacional, a gestão que nos apoia, o COGRADE, que acaba sendo também um divã para a gente nessas trocas de experiências, né? Então, eu acho que o grande legado que não só eu deixei, perdão, mas que todos nós vamos deixar, é o fato de a gente ter resistido a todos os ataques que tivemos desde a queda da presidenta Dilma, né? O orçamento que foi reduzido, as bolsas permanência para indígenas que foram diminuídas, cortadas, o PNAES, que é o Programa Nacional de Assistência Estudantil, que foi congelado e que não dá conta da demanda que a gente tem.
Então, eu falo que eu acho que o grande legado nosso é a resistência, a união e a resistência, porque a gente sobreviveu à diminuição do investimento na educação, na saúde, na ciência, na tecnologia, na inovação, e estamos aqui. Nós conseguimos passar por esse período muito difícil e estamos garantindo o ingresso das pessoas das escolas públicas, na Unifesp, nas federais, garantindo o ingresso das pessoas pretas, pardas, garantindo o ingresso dos indígenas, das pessoas com deficiência, que é o lugar que elas devem ocupar, é a universidade pública, onde elas têm o melhor ensino da pesquisa, da extensão, né? Então, eu sempre gosto de ressaltar que acho que não só o meu legado, mas o legado de todos nós, dessa resistência, né? Então, eu acho que isso é o mais importante. E a nossa união, para enfrentar todos esses problemas e resistirmos. É isso, professora Lia, passo para o professor Daniel. Obrigada, Lígia. Daniel? Obrigado. Queria concordar muito com a Lígia. Hoje de manhã, numa reunião de um comitê aqui na nossa universidade, a gente estava conversando exatamente sobre isso, como é importante olhar para esse capítulo que nós vivemos, que envolve a pandemia e várias outras dificuldades, e ressignificar o momento que nós estamos, esse processo histórico. Nós estamos com dificuldades e com avanços que têm muito a ver com essas crises, né? Então, eu acho que é fundamental a fala da Lígia, que a gente precisa compreender todo esse contexto. Felizmente, agora é o momento já de levantar a cabeça e seguir com melhores condições para as pautas estratégicas, mas foi realmente um momento de bastante dificuldade nas pró-reitorias de graduação, o que a gente passou nos últimos anos. Indo para a pergunta sobre ações complementares e sobre o legado, eu vou tentar dar alguns exemplos de outras ações que nós estamos fazendo, tentando sempre trabalhar de forma articulada. Isso é muito importante, que a pró-reitoria de graduação esteja articulada às diversas unidades da administração, às unidades acadêmicas. Eu acho que esse é um fator de sucesso, não tentar fazer nada sozinho, ao contrário. Ter uma abordagem multicamp é bastante desafiador, esse aspecto da gestão, porque a universidade é múltipla. Nós, por exemplo, citando o caso da UFSCar, nós temos 4 campi, nós temos pelo menos 66 cursos de graduação. Então, é realmente um universo de oportunidades e de especificidades. Trabalhar, não é, aproveitando as oportunidades que essa inserção regional traz, é muito importante para nós. Nós estamos tentando avançar em várias frentes, desde o nosso regimento geral da graduação, que é de 2016, nós estamos trabalhando numa atualização do regimento, estamos trabalhando para, em breve, termos certificados de estudo, que vão ampliar a formação dos alunos de graduação em temas transversais específicos, a partir de elencos de disciplinas em temas aprovados pelo Conselho de Graduação. Então, nós estamos falando de assuntos como empreendedorismo, como educação das relações étnico-raciais, educação ambiental, temas diversos que os estudantes podem estar juntos aprendendo e serem certificados sobre isso. Nós estamos atuando também para ter, ainda nesse segundo semestre, módulos de formação para gestão acadêmica, principalmente para coordenadores de curso, mas também chefias de departamento, núcleos docentes estruturantes. E alguns assuntos são bastante prementes, que já apareceram na nossa conversa, como a curricularização da extensão,
o ensino e aprendizagem mediados por tecnologias digitais e acessibilidade pedagógica. São várias frentes, são várias demandas, mas elas convergem para o que a gente espera poder deixar como legado, que é a inovação acadêmica, que a gente consiga transformar, essa inovação ela pode ser incremental, muitas vezes, ou mais disruptiva em alguns casos, mas o importante é a universidade sempre seguir a sua vocação, que é a de melhorar sempre, e fazer isso de uma forma crítica, não é? A gente olhar, entender o nosso processo histórico, nossas condições, nosso contexto, a realidade brasileira, a realidade local, a realidade internacional, e a gente conseguir avançar em prol dos nossos jovens que vão entregar muitas transformações para a sociedade. Obrigada, Daniel. E então nós vamos à última rodada, que, sabendo então dessas apresentações dos desafios, das ações prioritárias e complementares, quais são as métricas usadas nas respectivas pró-reitorias de graduação relativas a ingressantes, a retenção e egresso e a ex-alunos? Então, quais são as métricas adotadas que vocês têm utilizado? Obrigada, professora Lia. Aqui na Unifesp, a gente tem o escritório de dados e tem os observatórios também que ajudam nessa coleta de informações, nesses dados, não só da graduação, mas das outras pró-reitorias também. Mas, especificamente, na pró-reitoria de graduação, a gente tem a coordenadoria de avaliação e também tem essa coordenadoria o Marcelo Cursi, que é um estatístico aqui da Prograde. Então, a gente tem um estatístico que nos trabalha diretamente essa coordenadoria de avaliação. Todas essas informações dos ingressantes são organizadas pelo Marcelo Cursi. Então, por isso que eu tenho esses dados, a Unifesp tem esses dados das ingressantes. Ele organiza essas informações para a gente no relatório que a gente publica anualmente. Então, depois posso deixar até aqui no chat o link para esses relatórios dos nossos ingressantes, das nossas ingressantes. Mas também essa coordenadoria de avaliação, ela foi muito importante, ganhou bastante visibilidade na pandemia, porque todos os questionários que os estudantes responderam, os questionários que nós docentes respondemos, também foi por meio dessa coordenadoria de avaliação, para saber as nossas condições de trabalho, as condições de saúde, inclusive saúde mental, durante o período de pandemia e como que foi a nossa adaptação à atividade domiciliar especial, às atividades remotas, né? Essa coordenadoria de avaliação também tem feito um trabalho importante, que é avaliar essas UCs de primeiro ano, de primeiro termo, segundo termo, que tem alto índice de reprovação, para que a gente possa realmente ter essas informações, esses dados das UCs que mais reprovam, para a gente repensar, como eu falei, no projeto pedagógico. A gente também tem um estudo, né, dessa coordenadoria para avaliar também o impacto dos pré-requisitos, que é outro problema que a gente não venceu, professora Fernanda, aqui na Unifesp. A gente tem ainda muitos pré-requisitos e, muitas vezes, quando há a construção do projeto pedagógico, não se sabe o impacto desses pré-requisitos na retenção do estudante, da estudante na graduação. Então, esses são dados que são importantes para a gente, né? Além da taxa de evasão, taxa de sucesso, da taxa de retenção, são essas características, são essas informações que vão nos guiando também, né? O que a gente não tem, que eu gostaria muito que tivesse aqui na Unifesp, aí já fica para sugestão para outra gestão, a gente acompanhar a frequência dos estudantes semanalmente. Por quê? Porque aqui na Unifesp eu só sei se o estudante frequentou a unidade curricular, a UC, no final do semestre, quando tem o fechamento da pasta verde.
E aí eu não consigo acompanhar, por exemplo, se ele está faltando e já fazer uma intervenção e entender por que ele está faltando. É aí que entraria, por exemplo, o nosso programa de travessia. Ajudaria também a ter um pouquinho desse acompanhamento do estudante, mas aí é mais para o ingressante, né, esse programa de travessia. Então, é importante que a gente tenha um acompanhamento mais da frequência do estudante, mais não só no final do semestre, mas durante a trajetória dele ao longo do semestre. E algo que eu acho também importante a gente melhorar na gestão hoje a gente tem muitas informações dos egressos, das egressas, nos observatórios, mas eu acho que ainda falta, é a terceira política que eu falei que eu gostaria de ter implementado na universidade, que é a política de egressos e egressas. Eu acho que a gente precisa avançar nisso, né? Onde estão os nossos egressos, nossas egressas? Como eu falei, a gente tem alguns resultados dos observatórios, mas eu acho que tinha que ser um pouco mais institucionalizada essa política, e aí para a gente poder ter realmente um melhor cenário de como a taxa de sucesso, não pensando na fórmula Forplad, né, mas na taxa do nosso egresso, da nossa egresso, o quanto a universidade contribuiu para a mudança na vida desses egressos, dessas egressas. Então, é isso, eu paro por aqui por conta do meu tempo. Passo para o professor Daniel, é isso? Isso. Obrigado, Lígia. Então, falando um pouquinho sobre métricas. O que eu gostaria de destacar é que nós agora temos acesso a dados, não é? Nós temos visto várias plataformas aparecendo, felizmente, que bom. No caso das federais, nós podemos contar com o desenvolvimento da plataforma Ecograde, que faz um BI, Business Intelligence, dos dados do censo da educação superior, e permite comparações de uma forma bastante interessante, e isso apoia a gestão. No nosso caso, o desafio, ainda em relação ao Ecograde, é disseminar esse uso. Nós estamos traçando ainda estratégias para que mais pessoas, coordenadores, né, nas unidades tenham acesso a essas análises. Também uma ação de formação docente, formação para a gestão acadêmica. Não só lidar com os dados, entender o que está ocorrendo, mas também qual ação é tomada localmente frente ao cenário que se apresenta. Nós temos na UFSCar o desenvolvimento de duas outras ferramentas que eu queria citar. Uma delas é um desenvolvimento próprio da nossa Secretaria de Informática, que é um módulo criado para acompanhar especificamente a evasão. Foi um trabalho muito bem feito por um colega servidor da SIM, da nossa secretaria, durante a pesquisa de mestrado dele, e ultrapassou em muito esse objetivo da evasão. Ele permite mapear quais pontos no curso estão demandando maior atenção, quais disciplinas, quais semestres onde está havendo reprovações, onde está havendo desistência, e esse módulo ele é disponível já com granularidade a coordenadores, chefes de departamento, diretores de centro, mas a gente ainda precisa conseguir disseminar, mais uma vez, disseminar melhor esse uso para que ele reverta, que ele seja conhecido, utilizado, ele reverta em ações. Eu gostaria também de aproveitar a oportunidade, já que temos também colegas das federais, além das de São Paulo, tem outras, todo mundo aqui interessado no ensino de graduação, para contar dos esforços que foram feitos através de um projeto pilotado pela Federal de Goiás, com financiamento da CESU, que é a plataforma SISSA, SISSA, um sistema que permite
Ele ainda está em escala piloto, mas esperamos que esse trabalho possa continuar para ser levado para mais instituições e que seja recorrente seu uso. O diferencial dessa plataforma, eu estive conversando bastante com o professor Marcelo Tetti nesses dias, até para me preparar para essa conversa com vocês, é que ele permite entender a probabilidade da evasão nos cursos. Então, essa plataforma, ela cria um painel, por exemplo, para o pró-reitor de graduação entender a situação dos cursos através de um código de cores, verde, amarelo e vermelho, entendendo o histórico, informações da trajetória acadêmica mesmo e de perfil, que vão indicar uma probabilidade de evasão. Então, é como se a gente tivesse um alarme soando. Tem outras formas de fazer isso, como foi colocado aqui, mas usar também a ciência de dados para que a gente consiga ser efetivo, para prevenir a evasão, não só entender a evasão e ter uma ação corretiva, mas melhor ainda se a gente conseguir ter uma ação preventiva, né? Então, a UFSCar participou desse consórcio, tem mais 5 universidades com a coordenação da UFG, como eu mencionei. O momento agora é de negociação pela coordenação junto à CESU para que esse trabalho possa continuar. Eu sei que meus colegas das federais já acompanharam explicações detalhadas dessa plataforma, mas eu não podia deixar de aproveitar essa oportunidade, porque eu acho que tem um trabalho muito interessante ali que foi desenvolvido e merece ter uma continuação. E finalizando, além de ter os dados disseminados, não é? Ter as ferramentas, que a gente saiba o que fazer com esses dados e que saiba fazer isso nas diferentes instâncias. É bastante desafiador e bastante importante para nós. Bem, o que nós temos hoje, né, de acompanhamento sistemático implementado na universidade? Nós temos um acompanhamento feito pela avaliação quadrimestral de todas as disciplinas que são ofertadas por quadrimestre. Então, tanto discentes quanto docentes têm que preencher um questionário em que eles vão fazer avaliações sobre as condições de infraestrutura das salas e laboratórios, também responder questões sobre a adequação dos métodos didático-pedagógicos efetivados pelo docente responsável por aquela turma, e também o próprio discente fazer uma avaliação quanto à sua dedicação àquela disciplina. Esses dados são compilados pela Pró-Reitoria de Graduação, são disponibilizados para as coordenações de curso e para as nossas direções de centro, que a UFABC não tem departamento, tem centros que congregam áreas de humanidades e ciências naturais, e essas instâncias trabalham com essas informações, fornecem um formulário para a Pró-Reitoria de Graduação, sistematizando o que eles entendem que são ações necessárias a partir das informações do desempenho daquele ano. Com base nisso, a Pró-Reitoria de Graduação faz uma avaliação dessas ações e um acompanhamento das ações que estão sendo realizadas. Então, sistematicamente, o que nós temos de fluxo para avaliação de disciplinas e para esse desdobramento de ações estratégicas e de acompanhamento das ações estratégicas é isso. O que nós temos de novidade na UFABC? No ano passado, foi criada a aprovação da criação do observatório da UFABC, então a gente está em processo de implementação desse observatório e nós estamos depositando muitas esperanças que esse observatório realmente vai permitir a gente desenvolver indicadores, ter uma gestão estratégica sobre as informações, não só da graduação, mas também da pesquisa, da extensão e outras tantas informações importantes para nós. Nesse sentido, qual é meu sonho, né? Meu sonho é que a gente desenvolva para a graduação métricas que nos permitam avaliar a continuidade da efetividade da inclusão de estudantes que ingressaram pelas diversas modalidades de ingresso, permitindo a gente ter uma avaliação do desempenho comparado desses estudantes, da evasão comparada e da integralização que eles têm feito e também do perfil do egresso que a gente tem construído. Então, como o Daniel colocou, nós temos ainda um desafio na UFABC de ter uma política sistemática de acompanhamento de egressos, nós ainda não temos e precisamos implementar.
um acompanhamento dos componentes curriculares com maior taxa de reprovação ou retenção, na linha do que a professora Lígia colocou. Também um acompanhamento mais sistemático das taxas de retenção e de evasão dos cursos de graduação, especialmente dos cursos de ingresso, dos 4 cursos de ingresso. E também um acompanhamento mais sistemático das taxas de integralização e aproveitamento das vagas ofertadas pelos nossos diversos cursos de graduação, seja os cursos de ingresso, seja os cursos específicos, né, que nós ofertamos, e agora a gente vai implementar um edital novo, né, a partir de um convênio que fizemos com a Unifal, que a gente vai pela primeira vez permitir a entrada de discentes egressos de cursos interdisciplinares para as nossas vagas não ocupadas nos cursos de formação específica. Então, vai ser a 5ª forma de ingresso na UFABC, mas recepcionando um egresso de curso interdisciplinar de outra instituição do país, com esse convênio agora já estabelecido com a Unifal. Então, a gente pretende já fomentar essa diversidade de trajetória dos discentes que têm uma formação interdisciplinar entre as instituições do país que permitirem essa mobilidade. Tá? Então, esses são sonhos que colocam, né? Mas nós já temos aí uma estrutura pensada na UFABC, que é a viabilização desse observatório. Obrigada, professora Fernanda. Obrigada a todos pelas as respostas, pela rodada aí da interação. Eu vou ter algumas perguntas que eu vou passar para vocês, e para agilizar, eu vou fazer a pergunta e já vou direcionar para um responder, para não ficar todo mundo, senão a gente ultrapassa muito o tempo. Então, nós temos aqui uma pergunta da professora Silvia Helena Batista, vou direcionar para a professora Lígia. Gostaria de ouvi-lo sobre a questão do reconhecimento, mérito acadêmico do ou da docente, como valorizar a inserção na atividade de ensino. Obrigada, professora Silvia, não sabia que a senhora estava aqui, prazer sempre. Eu tinha visto a Susan aqui também, a gente vê colegas da Unifesp, é muito bom, né? A gente se sente em casa. Bom, professora Silvia, quando a gente começou a fazer a discussão da política de formação docente aqui na Prograde, a gente foi conversar tanto com o professor Rogério Slegel, que preside hoje a Comissão Própria de Avaliação, como também o professor Emerson, que preside a nossa CPPD. E a gente, porque a gente entende, né, que a política de formação docente envolve não só a Prograde, ultrapassa a Prograde, né? E pensando exatamente nesse ponto, né, o quanto que a gente acaba priorizando e não que seja ruim, como eu falei, a pesquisa, a captação de fomento, mas o quanto também é importante a gente valorizar o ensino, né? O docente que se dedica ao ensino, que se dedica agora também à extensão, né? Porque agora faz parte também do projeto pedagógico, do curso. Então, que a gente precisa achar, de alguma maneira, professora Silvia, um balanço, né? Para que a gente tenha a universidade, hoje a gente não fala mais no tripé, a gente fala que não tem como separar pesquisa, ensino e extensão, e quando a gente vai fazer a avaliação, a gente acaba priorizando o ensino, então a gente tem que achar um equilíbrio. Então eu vejo que é isso que a gente vai ver a próxima gestão, talvez a gente pedir que faça, então, continue essa articulação. Obrigada, professora Lia. Obrigada, Silvia. Obrigada, Lígia. Segunda pergunta, vou direcionar para a professora Fernanda Cardoso. O professor Milton Asmus pergunta: como você define qualidade com relação ao ensino universitário e como medi-la ou expressá-la? Bom, aí tem uma pergunta difícil de ser respondida, mas assim, professor Milton, respondendo a partir do que eu entendo ser a missão institucional da UFABC, tá? E aqui entendendo aqui a qualidade como um sinônimo da excelência que a gente tem promovido no ensino de graduação. Então, a gente entende, né, aqui na UFABC, que a gente não tem como pensar a excelência sem pensar junto com ela a inclusão e o que é o princípio orientador do nosso projeto pedagógico, que é a interdisciplinaridade, né? Então, nós temos que sempre congregar, né, as duas, os três, na verdade, a excelência, a inclusão e a interdisciplinaridade,
para a gente realmente atestar a qualidade do serviço público que nós estamos prestando, da missão institucional que nós estamos cumprindo, ao nos colocarmos esse desafio de trazer a diversidade para dentro da universidade e aprender com essa diversidade e se reformular e se criticar, né? Então, eu entendo que a qualidade aqui, ela é uma medida da capacidade de criticidade permanente que a universidade tem e como a gente traduz isso nos nossos projetos pedagógicos, nas nossas práticas didático-pedagógicas, né? Então, eu iria por aí. Agora, como é que a gente mede isso? aí que quem sabe aqui o curso de métricas pensa uma forma, né? Para a gente medir, mas eu responderia nesse caminho. Obrigada, professora Fernanda. Agora dirijo uma pergunta para o professor Daniel Leiva. O professor Guilherme Casanova pergunta: devemos avaliar o perfil do egresso do grupo de alunos indígenas da mesma maneira que os outros egressos? Deve-se medir o sucesso ao final do curso da mesma maneira? Excelente pergunta. A gente aprende muito com a presença dos estudantes nas nossas universidades. Eles nos ensinam diariamente. Acho que é muito bem colocado, porque é uma condição totalmente diferente em relação ao nosso público mais habitual, não é, que não é minorizado, como é o caso dos estudantes indígenas e outros coletivos. Conversávamos ontem com a Unicamp, com a Unifesp, por exemplo, a comunidade, às vezes inteira, ou famílias se mobilizam, a comunidade se mobiliza para que aquele estudante possa vir ter essa oportunidade de cursar a universidade pública, né? Então, é uma conquista, um desafio que não é muitas vezes pessoal, ele é coletivo, que representa muito. Não é incomum que eles venham com as famílias, então é uma realidade com as crianças, com o companheiro, companheira, então é uma realidade totalmente diferente, e a gente vê o significado que existe para os estudantes indígenas e para outros grupos, como foi citado na pergunta. A gente tem que olhar de uma forma específica também para avaliar todo esse impacto positivo que a formação traz. E, sem dúvida, também como a universidade se enriquece com essa presença. Ontem eu estava ouvindo o exemplo do nosso colega José Alves, que é do curso de História, e ele relatando como, naturalmente, ter a presença dos estudantes indígenas na sala de aula modificou totalmente o planejamento da atividade dele, as aulas, a dinâmica. Então, é bastante virtuoso que nós tenhamos essas presenças todas que retratam a nossa sociedade dentro da universidade também. Obrigada, professor Daniel. Acho que nós temos tempo ainda de uma rodadinha, acho que uma pergunta a mais para cada um. Essa pergunta, acho que agora eu posso inverter, começar pelo Daniel, Fernanda, depois Lígia. Então, para o Daniel novamente, Luana Rego, da Universidade Federal do Sul da Bahia, pergunta: com a inserção curricular da extensão, gostaria de saber como se ajustam as métricas de avaliação do desempenho do docente. Excelente pergunta também, porque o fazer docente, ele se transforma cotidianamente com essa sociedade que se atualiza, com um novo perfil de juventude, conteúdos, competências, habilidades que vão se transformando, e também aspectos normativos, a inserção se colocando, se estabelecendo cada vez mais como um componente curricular no nosso sistema. Nós precisamos conseguir adaptar as nossas métricas para seleção, contratação e contratação do nosso pessoal, também entender a formação que a universidade pode proporcionar
aos nossos docentes, que tem que se adaptar. Então, é um cenário instável de mudanças rápidas para o fazer docente, e a universidade tem que conseguir trazer esse equilíbrio. Eu acho que a Lígia foi muito feliz, que nós tenhamos processos de seleção, de reconhecimento do fazer docente, que sejam atualizados também para dar conta do que a universidade tem que fazer. Então, precisamos de métricas que nos ajudem ao atendimento dos objetivos da instituição. E espaços como esse, acho que são espaços privilegiados de debate aqui com vocês, com todos os nossos participantes, para levarmos todos reflexões para as nossas ações cotidianas. Obrigada, professor Daniel. Dirijo para a professora Fernanda Cardoso. A pergunta é da Andréas Gomber, da Unicamp. Como modificar os critérios de avaliação para o ingresso dos docentes de forma a dar um peso maior para o ensino, habilidades, didática, realizações nessa área? Essa é a pergunta da Ângela, Lia? Andréas. Certo, perfeito. O que eu sugeriria, né? Eu não sei se a gente consegue mudar, porque a forma como os docentes são selecionados em processos seletivos, em concursos, né? Acaba que acho que não tem condições de avaliar essa capacidade didática docente de partida, né? E a gente tem um problema no ensino superior brasileiro que os professores são pesquisadores em sua maioria, a não ser os professores da área de educação, de licenciatura, são pesquisadores que são colocados na sala de aula para atuar como docente, né? E a partir daí a gente observa muitas notificações, muitos apontamentos, né, de falta de didática, falta de flexibilidade pedagógica e tantas outras questões. Então, talvez um caminho seja, né, a gente investir, como a professora Lígia colocou, como o Daniel também já colocou, nessas formações continuadas, ou provocar os docentes constantemente a reverem as suas práticas, né? E aí talvez a gente tenha que encontrar a melhor palavra, né, Lígia, Daniel? A gente participou de um encontro regional do COGRADE, e a professora Tânia, lá da UFOP, falou muito sobre isso, né? A gente não pode falar em formação, porque se a gente falar em formação, a primeira resposta é: uai, mas eu já sou doutor, né? Você quer me formar mais em quê? Mas a gente realmente precisa conversar sobre isso, porque a juventude, né, tem nos provocado a rever as nossas práticas. Então, mesmo para os docentes que têm uma boa didática, essa boa didática também já está começando a ficar vencida, né? A gente precisa fazer uma discussão mais ampliada sobre as abordagens didático-pedagógicas mais adequadas para atender aos anseios dessa geração que agora está chegando na universidade. Então, não sei se o caminho é fazer isso pelo ingresso, pela seleção, que eu não sei se a gente é capaz de medir na seleção, que é tão rápida, né? São 3, 4 dias de processo seletivo, de provas e de avaliações que esses profissionais enfrentam, mas eu entendo que esse cuidado com a formação continuada, contínua, né, essa criticidade mantida sempre, né, de que será que estou adotando as melhores práticas nas minhas disciplinas, isso a gente tem que estimular e manter. O desafio é como, né? Como mobilizar os corações para essa necessidade constantemente, né? Obrigada, professora Fernanda. Corrigindo aqui, porque eu fui acompanhando algumas perguntas que foram direcionadas, acho que foi a professora Ângela, sim, com o complemento da Andréas. Desculpa, viu? Aos que perguntaram. Bem, encerramos aqui as principais perguntas. Desculpa, não dá para a gente passar todas as perguntas, mas eu acredito que a gente tenha tido uma tarde muito proveitosa. Fui anotando aqui, a gente vê que são inúmeros desafios, inúmeras ações, métricas que precisam ser melhoradas para que a gente tenha um feedback nas nossas universidades. Acho que a gente vê aqui alguma semelhança entre as
pró-reitorias de graduação das 3 federais, como vê também semelhanças com as estaduais, e também a gente vê peculiaridades e especificidades de cada uma. Agradeço muito aos 3 pró-reitores pela presença e passo a palavra para o professor Jacques Markovics de volta. Professora Lia, Rita, minha cara professora Lígia, professora Daniel e professora Fernanda. A senhora não só cumpriram as expectativas, mas superaram as expectativas de trazer depoimentos vivos num espaço de construção de conhecimento, de construção de identidade, de construção de projetos institucionais. Esse é o espaço do Projeto Métricas, mas também é o espaço das nossas universidades. São lugares de construção, mas também são lugares de curadoria. Curadoria daquele conhecimento acumulado ao longo de séculos, que muitas vezes é ignorado porque ele ficou na palavra impressa, enquanto nós estamos cada vez mais nos dirigindo para o digital, os pré-print, as publicações através das plataformas de busca, e nossas universidades têm esse extraordinário desafio de sermos curadores do conhecimento acumulado e construtores do conhecimento novo. Os depoimentos que nós acabamos de ouvir, moderados pela professora Lia, trazem esse extraordinário desafio de nós respondermos às expectativas da sociedade, recebendo para dentro das nossas universidades públicas, que sempre terão recursos limitados, o que os 3 pró-reitores, ou as 2 pró-reitoras e o pró-reitor já mencionaram. E a Fernanda sublinhou isso com 3 palavras: a questão da inclusão, a questão da excelência, a questão da multidisciplinaridade. Eu penso que esses são 3 temas que estão presentes em nossas universidades. Em seguida, nós temos o segundo desafio, que é o tema da retenção. E o segundo desafio da retenção significa não só trazer uma comunidade estudantil que passou pelos processos seletivos, mas que representa os vários segmentos da sociedade, mas assegurar a ela a melhor formação possível. Então, nós temos métricas de ingresso, que são geralmente dadas pelas entidades que são da fundações do vestibular, entidades que são responsáveis pelo vestibular, ou pelo modelo seriado, e depois disso nós temos as métricas de retenção que foram citadas. Aonde temos um longo caminho a andar é a interface com os formandos, os egressos e os ex-alunos. Esse é um desafio novo para o Brasil, porque nós até agora tivemos a enorme preocupação de expandir o ensino superior para receber contingentes significativos de uma evolução demográfica que não tem comparação internacional. Quer dizer, nós, em 50 anos, da década de 70 até 2020, nós passamos de 90 milhões para 220 milhões de habitantes, com 1/3 rural que virou 2/3 urbano. Nós tínhamos 1/3 de urbano que passou a 2/3 de urbano, e na questão rural o oposto. Portanto, passamos de 2/3 de população rural para 1/3. O que significou uma mudança profunda no perfil demográfico, na localização geográfica, e a partir daí dores de crescimento na educação, na saúde, no judiciário, em toda a dimensão social, sem falar da questão política. Chegamos agora nessa essencialmente, uma terceira década do século XXI, olhando para um futuro com uma maior previsibilidade demográfica. Portanto, tudo que fazemos hoje pode ser mais duradouro do que foi feito no passado. Daí a importância e o papel que hoje dirigentes universitários, mulheres e homens que se afastam parcialmente da sua pesquisa, do seu ensino, continuam pesquisando e ensinando e generosamente se dedicam à atividade de governança universitária. O esforço que elas e eles estão fazendo terá um efeito duradouro muito maior do que foi feito até agora. Mas isso depende da preparação através das tutorias. Veja os exemplos de tutorias que foram citados.
A tutoria que foi citada, inclusive o ITA, Unicamp e outros que citaram no chat, iniciativa de tutoria, em complemento àquelas que foram trazidas pelos nossos pró-reitores, a tutoria não significa somente receber bem na universidade e assegurar a retenção. A tutoria significará ajudar a delinear um projeto de vida significativa. Como fazer a diferença ao longo de uma vida que se dará em várias etapas em função de uma esperança de vida cada vez maior. Como criar os valores, as habilidades, as atitudes para um futuro absolutamente imprevisível. Nós estamos vivendo inúmeras transições, que seja na área mais hard, mais dura, que é a transição digital, a transição energética, mas também a transição social, a transição política, que todos almejamos para um país mais justo, para um país que possa se desenvolver com uma sociedade que dá à nossa juventude, aos não nascidos, uma esperança com relação a um futuro melhor. E aí nós temos a extraordinária diversidade geográfica do Brasil. Quando nós falamos dos indígenas, nós não estamos falando de minorias, nós estamos falando de pessoas que são responsáveis ou corresponsáveis por uma maior parte do território do nosso país. É claro que o Centro-Sul e os 20, 30 milhões de habitantes que estão na região norte, no bioma amazônico, terão uma responsabilidade maior. Mas como podemos ignorar aqueles que estiveram lá há milhares de anos e que nos antecederam antes de vir para cá? São mais de 5.000 anos onde se registra a memória das comunidades indígenas naquela região. Daí a importância do que foi citado em aprender, em pesquisar, em conhecer essas comunidades. Nós vamos concluir, primeiro, agradecendo a todos. Eu vejo que temos, além da Lia, pesquisadores associados, o Luiz Nunes e a professora Dulce, que estão aqui entre nós, e que agradeço não só a presença, mas também eu gostaria de cumprimentar os participantes pelo seu desempenho no curso. O projeto Métricas, para concluir, é um projeto que almeja melhorar o desempenho das instituições de ensino superior no Brasil. E isso é feito através de uma comunidade que pensa, que constrói, que são os egressos dos cursos anteriores e os participantes do quarto curso. Tendo dito isso, nós não podemos ficar insensíveis a como instituições externas monitoram o ensino superior em escala global e comparam esse ensino superior. É por isso que no portal Métricas, hoje, nós colocamos uma nota, que vamos colocar daqui a pouco no chat, que é uma nota que analisa as mudanças que ocorreram no que é chamado KS 2024. O KS 2024 mudou radicalmente as métricas de avaliação, tanto nos pesos, como também colocando indicadores novos. Aqueles que tiverem interesse vão poder visitar essa nota de 1,5 páginas, onde nós temos acesso à metodologia das métricas, como também uma análise nossa do projeto Métricas, feito pelo Justin Exelberg, que nos ajuda a entender como essas métricas estão mudando seus pesos e estão trazendo novos fatores. Qual é a grande diferença? A grande diferença está exatamente na questão dos egressos e dos alumni. Porque o que fizeram naquela nota, e vocês vão ler naquela nota, foi aumentar o peso da reputação dos egressos perante seus empregadores e também verificar quais são as universidades que monitoram os seus alumni. Existe um parâmetro, por exemplo, que é a verificação da empregabilidade 15 meses depois da formatura. Quais são as universidades que garantem a empregabilidade 15 meses depois da formatura? É claro que métricas sempre podem ser questionadas, mas são sinais que mostram que, além de receber contingentes significativos da nossa sociedade, além de reter esses alunos para uma formação de excelência,
é preciso também assegurar o seu ingresso na sociedade para uma vida significativa, que seja junto a organizações da sociedade civil, junto a governos, junto a empresas, junto a sindicatos, junto a partidos políticos. É importante que nossos alunos de universidades públicas e também de universidades privadas ou confessionais de qualidade possam entender o convívio como uma preparação para esse projeto de vida. E isso provavelmente não ocorrerá somente depois de entrar na universidade. Talvez essa mensagem deve ser colocada desde o vestibular. Entender que nas nossas universidades nós não estamos somente transferindo conhecimento ou oferecendo somente conhecimentos e habilidades, mas são lugares onde projetos de vida significativas são delineados, construídos e valorizados entre aquelas e aqueles que depois se distinguem na sociedade. Essas são as considerações que eu gostaria de fazer. É claro que eu vou passar a palavra a quem quiser dela fazer uso para uma conclusão entre os nossos colegas proreitores. A palavra final será da professora Lia, que foi essa nossa moderadora. Vejo aqui a professora Dulce entre nós, a quem também eu vou passar a palavra para seu comentário, e se o professor Luiz Nunes quer nos brindar também com um comentário, ele será muito bem-vindo. Então, na sequência, nós vamos primeiro dar a palavra aos nossos 3 expositores. Se alguém quiser fazer uso da palavra, por favor, sinalize e abre o microfone e pode falar. Me refiro à professora Lígia, à professora Daniel e à professora Fernanda. Agradecer, professor Jacques, essa oportunidade, professora Lia. Eu falo que hoje está entre os colegas, professor Daniel, professora Fernanda, com esses desafios das federais. Agradecer essa oportunidade de estar aqui, como eu falei no início, é uma honra para a gente estar aqui nesse curso. Então, espero ter contribuído com essa discussão de hoje. Um abraço a cada um e cada uma que está fazendo o curso. Obrigada. Obrigado, professora Lígia. Professor Daniel, o senhor quer fazer um comentário final? Quero sim. Depois a professora Fernanda. Obrigado, professor. Eu acho que agradecer essa oportunidade, foi um aprendizado para mim, queria registrar isso para vocês, por ouvi-las, ouvi-los, com as perguntas também muito instigantes, e a própria preparação, eu acho que foi um excelente exercício para nós, a gente olhar para tudo que acontece na pró-reitoria de graduação e ver essas nossas prioridades, esse nosso contexto. Acho que foi bastante enriquecedor poder participar com vocês. Muito obrigado. Fernanda? Eu também só gostaria de agradecer, professor Jacques, professora Lia, aos meus companheiros de federais aqui que compartilharam a fala comigo, Lígia e Daniel, né? E dizer que, assim, esses são momentos de aprendizado, de compartilhamento e também acho que de esperança intensificado. Acho que temos aqui um grupo de pessoas comprometidas, os participantes do curso, vocês que pensaram o curso e têm coordenando, a gente que vem aqui compartilhar ideias, e acho que estamos um bom caminho, professor Jacques, professora Lia, para viabilizar o desenvolvimento inclusivo e sustentável que a gente vem buscando. E nós temos um instrumento muito poderoso em nossas mãos, que é o ensino de graduação, né, que é trabalhar com jovens, né, cheios de sonhos, então que a gente possa continuar resilientes e resistentes nessa missão, que a gente tem muito para transformar, com certeza. Obrigada. Obrigado, professora Fernanda. Professora Dulce, a senhora fez seu comentário, pesquisadora associada do Projeto Métricas, professora da Unesp. A senhora quer fazer um comentário antes de passar a palavra ao Luiz Nunes e depois à professora Lia para encerrar? Rapidamente, professor, queria só elogiar, né, agradecer a participação muito competente, né, tanto da Lia como dos expositores, e dizer que realmente, né, esse mundo em transformação, ele traz desafios a todo momento para a gente, e esse ajuste, né, nas métricas, esse entendimento de quais seriam os indicadores, né,
mais relevantes para cada universidade. E ouso dizer, né, já que eu estou numa universidade tão pouco homogênea como a Unesp, né, dispersa em todo o estado de São Paulo, valorizar, né, as competências locais, né, as fortalezas regionais, e daí a gente tem, né, situações aí bastante complexas, né, no sentido de definição de indicadores, mas que não podem ser desprezados, né? Então, eu acho que esse trabalho nosso aqui, ele é constante e é muito instigante, né, a gente participar dessas discussões, porque sempre aparecem, né, ideias novas. Eu ia fazer alguns comentários aí sobre o QS, né, que foi divulgado aí recentemente, mas o professor Jacques já comentou, colocou ali o link, né, para o resultado, e a gente não pode, né, se fechar dentro, né, de métricas que apenas nos favoreçam, mas temos que expandir esse olhar, porque o mundo está aí e nós queremos ter visibilidade, né, aumentada, no sentido até de atrair cada vez mais, né, esses jovens para ter a formação de qualidade e realmente contribuir para esse mundo que está precisando de bons profissionais, né? Muito obrigada pela oportunidade e pelas exposições aí muito instigantes, né? Muito competentes também. Obrigada. Obrigado, professora Dulce. Professor Luiz Nunes, o senhor quer fazer uso da palavra? Sim. Boa tarde a todos. Eu queria cumprimentar a professora Lia pela estrutura desse debate, que deu oportunidade para uma discussão muito, muito rica. Eu fiquei muito impressionado, não só pela qualidade dos debates, mas pelo que eu percebo por trás. E eu vou me referir a uma das menções que o professor Jacques fez no comecinho da fala dele, quando ele estava falando sobre os desafios que o Brasil tem nessa terceira década. Ele mencionou se transformar num país mais justo. Isso acho que é o desafio principal, né? O mais difícil e mais importante também. Pois o que me impressionou muito foi que, embora nenhum dos pró-reitores tenha mencionado esse tema explicitamente, implicitamente ele aparece em quase tudo que foi dito aqui nessa hora e meia. Então, eu fiquei muito satisfeito em ver que existe essa preocupação, né? A pessoa não precisa falar porque ela está dentro da cabeça de cada um e ela está se desdobrando em práticas que, com certeza, vão ter resultado. Porque a graduação, a meu ver, é o lugar onde a universidade pode fazer mais ações nessa direção. Então, pelo menos nessa época que nós estamos. Pode ser que no futuro mude, mas no momento é onde a universidade pode fazer mais ações eficazes nesse sentido. Então, fico muito satisfeito em ver como o trabalho de vocês todos está caminhando nessa direção que é para onde o Brasil precisa ir, ao meu ver. Muito obrigado. Antes de passar a palavra à professora Lia Bittencourt, para encerrar, eu quero prestar uma reverência. O Luiz Nunes e a Dulce são pesquisadores associados por dois motivos. Primeiro, porque eles e elas são pesquisadores reconhecidos, mas também são pessoas, mulheres e homens, que aceitaram se dedicar à governança universitária, como, aliás, os nossos expositores de hoje e a nossa moderadora. Nós precisamos reverenciar essas mulheres e homens que aceitam esse desafio. Porque, claramente, é muito mais seguro ficar no departamento, atividade, ensino, pesquisa, extensão já tomam muito tempo, participar de reuniões de departamento, mas assumir a responsabilidade de tomar decisões em nome de uma instituição universitária, como, aliás, o Luiz e a Dulce já fizeram, como os demais pesquisadores associados, e os atuais expositores, e a professora Lia, que muito provavelmente assumirá responsabilidades ainda maiores, isso é algo que nós, da comunidade do Projeto Métricas, precisamos valorizar. E toda vez que estamos conversando com pessoas, e certamente isso acontece com vocês,
Um colega de reconhecida competência em pesquisa, ensino e extensão e pergunta, mas será que eu aceito essa responsabilidade? Estão querendo que eu seja chefe de departamento? Querem que eu seja diretor? Eu quero que se me candidato à pró-reitoria. Será que eu devo fazer isso? A resposta é sim, deve. Porque é melhor que essas funções sejam ocupadas por pessoas respeitadas, reconhecidas, do que aqueles que não têm essas características. E pior ainda, quando temos que recorrer fora da comunidade universitária para assumir funções de decisão e funções administrativas. Então, em nome da coordenação, em nome dos pesquisadores associados, também em nome das instituições que nos apoiam, tanto as universidades como a FAPESP, eu quero agradecer a cada um de vocês por ter se dedicado na preparação, aos participantes do curso que têm se dedicado, tanto os egressos como os atuais participantes, e passar à professora Lia Bittencourt a palavra final para encerrar essa sessão. Obrigada, professor Jacques. A minha palavra nem vai muito com relação a essa sessão que a gente teve, mas eu queria falar sobre o curso Métricas FAPESP. Eu fui uma ex-aluna desse curso e, por incrível que pareça, já fazem anos, aí a gente nunca assiste uma aula igual a outra. Esse curso é muito dinâmico, é muito inovador, traz para a gente pensar, igual uma sessão como essa, cada um com uma reflexão, faz a gente mudar o nosso ponto de vista, faz pensar em problemas que a gente não pensava antes, e o mais importante, dá vontade da gente estar sempre estudando, querendo aprender mais. Então, parabéns aí à coordenação do curso Métricas, cada vez mais eu sou fã de carteirinha, viu, do curso. Obrigada.